Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história, a nossa aula número 30. Vamos lembrar daqueles combinados. Fique em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre as suas mãos e escolha um lugar bem confortável aí para você colocar seu material, que nós temos muitas coisas para aprender hoje. Os materiais que nós vamos utilizar: o caderno ou a folha para você registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor e uma régua. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Vamos fazer a revisão da nossa aula passada. Na aula passada, nós falamos de direitos das crianças em outros tempos e lugares. E na aula passada, nós vimos que, no Brasil, o direito à educação foi reconhecido na Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado não tinha a obrigação de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros. O ensino público era tratado como uma assistência, um amparo dado àqueles que não podiam pagar. Então, o texto constitucional, ele assegura que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser garantido uma educação digna, gratuita, pública e de qualidade, sendo este considerado como um direito fundamental assegurado a todos os cidadãos. Além da Constituição Federal de 1988, existe ainda duas leis que regulamentam e complementam a Lei do Direito à Educação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a LDB. ECA, LDB, o que é isso, professora? ECA a gente já estudou. O E de Estatuto, o C de Criança e A de Adolescente. E LDB é Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a primeira letra de cada uma, certo? Então nós temos três leis brasileiras que citam o direito à educação, que é a Constituição Federal, o ECA e a LDB, certo? E nós vimos também como era a educação antes e depois dessas leis, comparando a escola de antigamente e a escola de agora, certo? E conhecemos a educação em outras partes do mundo, como no Afeganistão e Paquistão, que são dois países asiáticos. Vimos que nesses países ainda não há o direito de educação para todos. Lá, poucas crianças têm esse direito de frequentar uma escola. A grande maioria até trabalha. E é negado o direito à educação, né? E é negado também o direito de ser criança. E lá tem um outro porém também. As meninas não podem estudar. Que triste, né? E daí a gente conheceu a história da Malala Yousafzai, que é uma ativista paquistanesa. É uma pessoa que luta por esse direito à educação para todos. E ela nasceu no Paquistão. E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que é concedido a pessoas que fizeram o melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, pela luta e conquista de direitos igualitários a todos, certo? Vimos também as brincadeiras, o lazer das crianças em outros tempos e lugares, como as crianças indígenas, que adoram brincar com a natureza. E a gente viu que até elas criam seus próprios brinquedos. Bem legal, né?
e falamos um pouquinho mais da família. E a família é o primeiro grupo de convívio ao qual pertencemos. Com os nossos familiares, temos os primeiros ensinamentos sobre a vida e hoje existem diversos tipos de família, mas o importante é que haja muito amor em todas elas, certo? Vamos para a aula de hoje, a nossa aula 30. Hoje nós vamos falar de impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho. Então pegue lá o seu caderno, a sua folha, coloca a data de hoje, aula 30, história e o nosso tema, impactos no ambiente causados pelo trabalho. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então já registrou a aula de hoje? Então vamos começar. Olhem bem essas imagens. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas? Essas imagens mostram o mesmo lugar, só que a foto foi tirada em 1920 e a outra em 2020. 100 anos de diferença. Tem semelhanças? Tem diferenças? O que você acha? Eu vejo que algumas construções já existiam em 1920 e ainda estão ali em 2020. Mas eu vejo muito mais diferenças. No lugar onde que era natureza, foram construídas casas. Nós já estudamos que os seres humanos têm direito à moradia. Mesmo assim, aqui no Brasil e até em outras partes do mundo, há uma imensa desigualdade na distribuição de rendas, impedindo que todos possam viver dignamente. Uma moradia adequada seria o melhor para que todos pudessem viver dignamente. Mas tem situações que obrigam a ocupação de áreas que não são apropriadas, como nessa imagem, que é um morro, onde pode acontecer deslizamento de terras. E essas outras imagens aqui, também é o mesmo local, só que não é tão antigo. Uma é tirada bem no começo do ano e outra foi tirada há um mês atrás, pouco tempo. E você pode ver que tem uma diferença ali. Você consegue identificar qual é essa diferença? Essa diferença é a queimada. As queimadas podem acontecer naturalmente. Quando um raio atinge um lugar, pode acontecer uma queimada. É um acidente natural, né? Pode vir a acontecer, mas muitas vezes elas são provocadas, principalmente por causa da prática agrícola para limpeza e fertilização do solo. Com a queimada pode acontecer grandes incêndios que destroem a natureza, a mata, as plantas e os animais que moram naquela região. Olha que algumas crianças falaram quando viram essas duas imagens. Antes das cidades só existia a natureza. Você também percebeu isso? Olhe outra. As diferentes formas de trabalho contribuíram para o desenvolvimento das cidades e fizeram com que elas ficassem cada vez maiores. Se a gente for pensar, quanto mais casas estão surgindo, mais moradias, vai ter que ter mais trabalho também. Tanto o trabalho como construir e o trabalho dessas pessoas que saem de casa para trabalhar em outras situações, para trazer dinheiro, né, para casa para se manter. Mais uma criança. Mas com o desenvolvimento de algumas formas de trabalho, a natureza está diminuindo cada vez mais. E a gente pode perceber nas duas imagens que a natureza está ficando reduzida. O trabalho é um direito humano, mas algumas formas de trabalho causam impactos no meio ambiente. E é sobre isso que nós vamos estudar, certo? E o que são impactos? Olhem lá o que a Vivi vai falar para nós. Impactos ambientais são alterações no ambiente. Eles são causados pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesses sentidos, eles podem ser positivos quando resultam em melhorias para o ambiente ou negativos quando essas alterações causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais. Então, o trabalho ele pode gerar no meio ambiente um impacto positivo que traz melhoria para a população ou negativo que destrói o meio ambiente e causa um risco para a vida das plantas, dos animais e até de nós, os seres humanos. Agora você vai observar as imagens e dar a sua opinião. O que é um impacto positivo e o que é um impacto negativo no meio ambiente, certo? Então, positivo, faz sinal de positivo aí. Negativo, sinal de negativo. Vamos lá? Olhem a primeira imagem. Um grupo de pessoas limpando ruas e calçadas. Isso é um impacto positivo ou negativo? O que você acha? Se você falou
que é positivo, acertou, pois o lugar vai ficar mais bonito e aconchegante para todos. Agora vamos ver a segunda imagem. É uma imagem de queimado. E você acha que é um impacto positivo ou negativo para o meio ambiente? Se você falou negativo, acertou. Onde fazem queimadas para limpar a terra para futuras plantações. Então isso não é legal, porque, como eu falei, pode causar incêndios e destruir o ambiente, as plantas e até queimar e matar os animais. Vamos ver a outra imagem. Pessoas plantando árvores, plantas, flores. Isso é um impacto positivo ou negativo? Se você falou positivo, acertou. Plantar é uma alternativa simples para reverter os impactos ambientais já causados pelo homem na natureza. Vamos ver mais algumas imagens. Primeiro, lixo no oceano. Como a gente vê ali aquela imagem, né, da foca com o lixo no pescoço. Isso é um impacto positivo ou negativo? Se você falou negativo, acertou. Você sabia que durante o ano toneladas de lixo são lançadas no oceano, afetando a vida marinha? E esse lixo, você sabe de onde vem? Vem do descarte errado do lixo ou até mesmo do lixo que deixam na areia da praia. Isso não é legal. E olha ali, um lugar com águas limpas e que garante a vida marinha. Será que é um impacto positivo ou negativo? Se você falou positivo, acertou. Lugares assim são fonte de renda também. Ai, professora, fonte de renda, trabalho? Sim, porque pode ter um turismo ecológico que vai mostrar como o lugar está bonito e falar para as pessoas o que é bom, como é bom, né, preservar e conscientizar para que esse lugar continue assim. E ali na outra imagem, o lixo descartado de maneira errada. É um impacto positivo ou negativo? O que você acha? Se você falou negativo, acertou, porque o lixo descartado de maneira errada polui o ambiente e pode contaminar a água, as plantas, os animais, né? Isso é muito triste. Agora vamos para mais algumas imagens. Essa primeira imagem mostra um desmatamento, que é o corte irregular de árvores. E esse que tipo de impacto é? Positivo ou negativo? Se você falou negativo, acertou, porque esse tipo de desmatamento acaba comprometendo a biodiversidade, diminuindo até vegetais e animais da região, certo? E a segunda imagem ali, você sabe o que é? Aqui a gente não tem muito disso, mas é a energia eólica. Professora, o que é isso? É a energia que vem da força dos ventos, gerando energia elétrica. Será que esse é um impacto positivo ou negativo? Ele é um impacto positivo, pois não emite poluentes no ar e é uma fonte de energia barata comparado com a energia hidroelétrica, que é a energia feita pelos rios, pelas águas, certo? Que é a que a gente mais usa. E é uma energia renovável, porque é só ter vento, essa energia se renova, certo? E a última ali, a poluição do ar causada pela fumaça das fábricas. E você, acha que é um impacto positivo ou negativo? Se você falou negativo, acertou. Essa poluição mexe até com a nossa respiração, causando doenças. E isso não é legal. Agora nós vamos conhecer alguns tipos de trabalho que impactam no meio ambiente, certo? Primeiro, o trabalho nas fábricas. O trabalho nas fábricas traz tanto impacto positivo como negativo. Vamos ver o positivo. Positivo é o número de funcionários, porque gera muitos empregos. E alguns lugares ainda trazem benefício, como atendimento médico, odontológico, lazer e até incentivo para o estudo. Mas tem também o lado negativo. A poluição das indústrias, das fábricas no meio ambiente pode causar danos gravíssimos. Então não é legal. Tem o lado bom e o lado ruim. E o trabalho no comércio? O que é o comércio? O comércio é a troca do dinheiro por um produto que você deseja.
E também tem seu lado positivo e seu lado negativo. Positivo também são os empregos que fornecem. E além de tudo, a variedade de produto que nos dá, até com o direito da escolha do que nós vamos comprar, pesquisando de um e de outro, comprar onde é mais barato. Isso é positivo. Mas negativo. Negativo é um tipo de serviço que mais gera lixo, né? E isso também não é legal para o meio ambiente, certo? E o trabalho doméstico? Você sabe o que é o trabalho doméstico? É o trabalho que é feito em casa. Muitas pessoas até contratam, né? Uma secretária do lar, uma doméstica, uma diarista. Mas a maioria das vezes são as pessoas moradores daquela casa que fazem o trabalho. E também tem o seu lado negativo e positivo. O lado negativo, quando só é a tarefa de mulher. Só a mulher que tem que fazer isso. Isso não é legal, porque afinal de contas não é só ela que usa a casa, são todos. O ideal seria todos realizarem esse serviço junto, dividirem o que cada um faz, porque trabalhando juntos, né, a família, cuidando do lugar juntos, vai ficar muito mais unidos e sobra mais tempo até para conversarem, para desfrutarem dos momentos de lazer, certo? Olha o que a Vivi veio nos chamar a atenção. Quando falamos em impacto no ambiente, pensamos em ações como não poluir, preservar áreas naturais, reciclar lixo, economizar água, dar preferência às fontes alternativas de energia, etc. Mas raramente nos lembramos de relacionar uma das nossas atividades mais básicas com o meio ambiente, que é o ato da alimentação. Uma grande parte dos alimentos que nós consumimos vem da agricultura. Nós vamos conhecer dois tipos de trabalhadores rurais e o impacto dos trabalhos deles no meio ambiente. Primeiro, os trabalhadores do campo com a agricultura familiar, que é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra, ou seja, aquele que vai realizar o serviço, essencialmente pessoas da família, do núcleo familiar. Essa produção agrícola, ela pode ser orgânica ou na agroflorestas, devido ao uso reduzido ou nulo, ou eles não usam defensivos agrícolas, além da diversificação de alimentos produzidos, que a gente chama de policultura. Isso é importante para o meio ambiente, porque vários alimentos é diferente para o solo, até para a nutrição do solo e dos alimentos, certo? Também tem a pecuária familiar. Então, boa parte da carne e do leite vem dessa pecuária. A pecuária conduzida por agricultores familiares utiliza o pasto, uma maneira mais eficiente economicamente na produção da carne e do leite no Brasil. E também eles não cultivam só um animal, eles cultivam vários, né? Como vaca, boi, cabras, galinhas, entre outros. Outro é os trabalhadores do campo, fazendeiro, que usam da monocultura agrícola. As plantações realizadas em fazendas é um forte candidato a causar sérios danos ao meio ambiente, ainda mais se for usado agrotóxicos, que aumentam a produção, mas podem causar danos à saúde do ser humano que consome esse alimento. E nesse espaço pode ocorrer cultivo de apenas um tipo de alimento, por isso que a gente chama de monocultura, podendo causar um desequilíbrio ecológico, visto que uma única espécie cultivada sempre em uma mesma área vai esgotar, né, os nutrientes presentes no solo. Se a gente pensar em uma floresta, ela não tem só um tipo de árvore, ela tem vários tipos de árvores, vários tipos de plantas, plantas rasteiras. Por isso que o solo é preservado. Agora aí, que fazem a plantação de um tipo só de alimento, isso acaba com os nutrientes do solo por ser um só tipo. Então é legal ter vários tipos. A mesma coisa na nossa casa. Se a gente planta só um tipo de flor, vai acabar com os nutrientes do solo. O legal é ter essa diversidade e fica muito mais bonito e colorido. O mesmo acontece com os fazendeiros e a monocultura
pecuária, a criação de uma única espécie animal. No Brasil, o que mais ocorre é a criação de vaca, boi para a venda da carne. Também desgasta o meio ambiente e cria pastos através de queimadas, que não é legal, certo? Agora nós vamos falar de alguns trabalhadores de serviços essenciais, os quais afetam a nossa vida e do meio ambiente. Para isso, nós vamos fazer uma atividade. Para descobrir qual trabalhador é, você vai trocar o número pela letra. Aqui deixei para você completar com as vogais. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Aí, já conseguiu descobrir? Vamos ver se você fez corretamente. Vou falar tanto as letras que tem como as que não tem. Então, 19 a letra S, 5 a letra E, 18 a letra R, 22 a letra V,
9, a letra I, daí tem o C cedilha. 15, a letra O. 4, a letra D. 5, a letra E. 12, a letra L. 9, a letra I. 13, a letra M. 16, a letra P. 5, a letra E. 26, a letra Z. E 1, a letra A. Formou lá o serviço de limpeza. E há uma variedade de serviço que o governo oferece à população. Vamos conhecer? A coleta de lixo domiciliar ou comum, que é aquela coleta regular dos resíduos causados das atividades diárias, nas nossas casas, nos estabelecimentos comerciais, nas prestações de serviço. Eu falo que é o lixo mais da cozinha e do banheiro, certo? A coleta de lixo reciclável, que é o chamado lixo que não é lixo, que são materiais recicláveis como papéis, plásticos, vidros, metais, entre outros. A coleta de resíduos vegetais. Professora, dessa eu nunca ouvi falar. Coleta de resíduos provenientes da limpeza de jardim, da poda da árvore, certo? A coleta de lixo tóxico. Esse também você não conhece, mas é bem importante. O lixo tóxico pode causar sérios danos no meio ambiente. São os medicamentos vencidos, pilhas, baterias de celular, lâmpadas fluorescentes, resto de tinta, toner, solventes e embalagens de inseticidas. Isso, se jogado de maneira incorreta, vai poluir o meio ambiente. E agora eles também estão recolhendo o óleo de cozinha. Daí você vai me dizer, mas professora, óleo de cozinha é um lixo tóxico? Não é um lixo tóxico, mas é um lixo que jogado ou na água, né, pelo ralo da pia, vai para o esgoto e vai para as águas. Ou até na terra causa uma poluição bem grave, por isso que eles estão recolhendo também, certo? A coleta de lixo hospitalar. O que é o lixo hospitalar? É todo resíduo originário do atendimento a pacientes. Isso pode ser em estabelecimentos de saúde, clínicas, consultórios, laboratório, entre outras instituições. E esse lixo é um lixo prejudicial à saúde. Ele pode contaminar a pessoa se essa pessoa que fez os exames, por exemplo, tiver alguma doença grave. Então esse lixo ele é recolhido e é esterilizado em um aparelho próprio para isso, ou até incinerado. Você sabe o que é incinerado? Ele é queimado, certo? Outra é a varrição de rua. Varrição, professora? O que é isso? É varrer a rua, garantindo o ambiente limpo e agradável no dia a dia, certo? Agora nós vamos falar dos trabalhadores que atuam no serviço de limpeza. Os coletores que trabalham nos caminhões, fazendo a coleta, o transporte e o descarte do lixo em lugar apropriado. O gari, ele trabalha com a varrição de rua, não só de ruas, como também em propriedades públicas, garantindo uma cidade mais limpa e mais gostosa para a gente morar. E também eu queria falar dos catadores de materiais reutilizáveis, que é aqueles catadores que andam com um carrinho, que muitas vezes a gente reclama que eles atrapalham o trânsito, mas se não for eles, coletando esse lixo, quanto lixo que não ia para as ruas, né? Então ele também contribui para o meio ambiente. E para que eles possam exercer da melhor forma seu trabalho, diminuindo o impacto negativo no meio ambiente, depende também de nós, a população, em colaborar, certo? Vamos para outros serviço essencial? Nesse está faltando as consoantes. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Vamos ver se você fez corretamente? Vamos lá, 19 a letra S, 1 a letra A, 14 a letra N, 5 a letra E, 1 a letra A, 13 a letra M, 5 a letra E, 14 a letra N, 20 a letra T e 15 a letra O. Formou a palavra saneamento. Saneamento, você sabe o que é isso? É o conjunto de serviços como a distribuição de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto, até a coleta de lixo, que a gente já falou um pouquinho, faz parte do saneamento. Os serviços de saneamento impactam diretamente na nossa saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. E quais são os trabalhadores que atuam com saneamento? O químico especializado em gestão e tratamento de água, que garante a qualidade da água para nós usarmos. Tem obras de infraestruturas nas estações de tratamentos e nas redes coletoras de esgoto, e daí a importância do engenheiro químico e também da equipe de construção desses locais. O leiturista, que eu acho que é o que você mais encontra, que ele tem a função, de captar os dados do hidrômetro lá do relógio de água e entregar a fatura aos clientes, certo? E também tem assistente social, professora, assistente social, e o que ela faz? Ela que trabalha educando as pessoas, Quando tem palestras nas escolas, ela vai falar sobre a água, ela que distribui informativos, faz plantões até sociais em feiras, em fábricas, falando sobre o uso da água, certo? Vamos para mais um serviço essencial? Agora eu misturei vogais e consoantes. Algumas eu deixei ali aparecendo, a outra você vai ter que descobrir. Então troque lá o número pela letra. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, já descobriu sobre o que nós vamos falar agora? Vamos lá? O 5, a letra E, 14, a letra N, 5, a letra E, 18, letra R, 7, letra G, 9, letra I, 1, letra A, 5, a letra E, 12, a letra L, 5, a letra E, 20, letra T, 18, a letra R, 9, a letra I, 3, a letra C e 1, a letra A. Formou energia elétrica. A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo. No Brasil, quase 90% da energia é produzida em usinas hidrelétricas, sendo que a maior usina é de Itaipu, que fica aqui no estado do Paraná. Nas usinas hidrelétricas, utiliza-se a força da água dos rios para gerar energia mecânica, que por sua vez chega para a população através da energia elétrica. E os trabalhadores que trabalham com a energia elétrica. O eletricista, que garante a energia chegue à nossa casa. O analista, que como o nome já diz, analisa as linhas de transmissões de energia. Tem o encarregado de manutenção da linha viva, que são as pessoas que trabalham fazendo manutenção nos postes e nos fios elétricos. Isso a gente vê sempre por aí, né? O técnico florestal. Técnico florestal, professor, é que ajuda na melhoria do meio ambiente das cidades e na redução das interrupções de luz que podem acontecer por conflito entre a vegetação e os sistemas elétricos. Por exemplo, um exemplo de conflito é o vento, né? Se o vento ali derruba um fio de luz, então o técnico pode auxiliar de uma maneira que isso não aconteça. E o administrativo, que são as pessoas que nos atendem, certo? Agora vamos ver o que a Vivi vem nos falar. Todos os trabalhadores são responsáveis pelo meio ambiente. Respeitando, teremos um lugar limpo e melhor para vivermos. E olhe lá, esse recadinho da Vivi é muito importante. Há muitas coisas que você pode fazer em casa para auxiliar na redução do impacto sobre o meio ambiente. Por exemplo, desligue as luzes quando você não precisar delas, não desperdice água, recicle o lixo, certo? E quantas coisas nós aprendemos hoje sobre os impactos ambientais. E cada um fazendo a sua parte, tudo fica bem melhor. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Tudo de bom para vocês.